Olá, boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai fazer algo bem diferente. Vamos tentar ir muito além daqueles rótulos superficiais da época da Guerra Fria, sabe? A ideia é descobrir os verdadeiros mecanismos filosóficos que o Léo Strauss discutiu no seu famoso seminário de 1962 sobre Jean-Jacques Rousseau. O nosso grande foco aqui é extrair as principais chaves de leitura e os melhores insights do Strauss para conseguirmos de fato entender a mente supercomplexa do Rousseau. E olha, essa é uma tarefa absolutamente crucial para a gente entender o mundo em que vivemos hoje. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. As palestras do Léo Strauss na Universidade de Chicago, elas passavam bem longe de ser aulas comuns, viu? Elas eram praticamente uma verdadeira masterclass sobre como ler as entrelinhas do pensamento político moderno. O Strauss tinha uma autoridade inquestionável nessa arte de desconstruir textos clássicos. Ele literalmente descascava as camadas para revelar as verdadeiras intenções dos grandes filósofos. E convenhamos, ter uma ferramenta dessas é indispensável quando a gente lida com uma mente tão ambígua, mas tão influente quanto a do Rousseau. Para dar uma situada e guiar o nosso raciocínio de forma clara, a gente dividiu esta análise nestes 6 passos. Primeiro, o paradoxo de Rousseau. Em seguida, a fundação hobbesiana. Depois entraremos na segunda onda da modernidade. Exploraremos os 3 tipos de virtude, o grande embate entre bondade e virtude e, por fim, o eterno dilema entre o indivíduo e a sociedade. É um mapa conceitual e tanto. Começando pelo começo. O paradoxo de Rousseau e como precisamos olhar para ele indo muito além daquela velha ótica da Guerra Fria. Sabe uma coisa que acontece muito? É super comum ver o Rousseau sendo contrastado de um jeito mega simplista e até meio politizado com o filósofo inglês John Locke. É tipo assim, de um lado Locke é coroado como o grande pai da democracia liberal, focado ali na propriedade privada, na tolerância, no governo representativo, coisas que a gente conhece bem. Do outro lado, o Rousseau acaba levando aquele rótulo rápido de arquiteto do totalitarismo social, sabe? Constantemente associado a ideias coletivistas, religião civil e democracia direta. Mas e aqui entra o primeiro insight genial do Strauss. Ele nos alerta que essa leitura reducionista simplesmente esconde uma herança intelectual que é muito, muito mais rica. Porque, pensa comigo, essa visão simplista que reduz tudo a um jogo de totalitarismo contra a liberdade ignora completamente a imensa árvore genealógica intelectual que o Rousseau plantou. Tem uma frase do Immanuel Kant, o gigante fundador da filosofia alemã, que é simplesmente reveladora. Ele disse: Rousseau me colocou no formato correto. Cara, que peso tem isso, não acha? O Strauss bate muito nessa tecla. O Rousseau não inspirou apenas aquele fervor jacobino lá na Revolução Francesa. Na verdade, as ideias dele se espalharam como fogo e deram origem a movimentos intelectuais gigantescos, como o idealismo alemão e o romantismo inteiro. Ele literalmente mudou para sempre a forma como a gente entende nação, povo e a própria natureza humana. Certo, o que nos leva ao nosso segundo ponto, e uma chave de leitura essencial, a fundação hobbesiana. O ponto de partida comum entre esses grandes pensadores. O ponto crucial é exatamente este. Por mais que o Locke e o Rousseau tenham metodologias diferentes e cheguem a conclusões super opostas, os dois constroem suas teorias políticas imensas sobre uma base que é puramente hobbesiana. E que base é essa? A regra número 1, a autopreservação no estado de natureza, o instinto puro de sobrevivência. Se a gente ignorar essa premissa comum, perdemos totalmente o fio da meada para entender por que eles discordam de forma tão brutal nas etapas seguintes. É a mesma raiz, mas gerando árvores completamente diferentes. Agora vamos para o terceiro passo, a segunda onda da modernidade e como Rousseau causou um tremendo deslocamento histórico. Olha que visão fascinante do Strauss. Em vez de olhar para a história da filosofia como se fosse um bloco único e maciço, ele a divide em ondas. Depois que houve aquela ruptura com a filosofia antiga, lá de Sócrates e Platão, veio a primeira onda da modernidade, liderada pelo Hobbes e pelo Locke. Mas a grande reviravolta é que o Rousseau não reage a isso pedindo um retorno aos antigos. De jeito nenhum. Ele pisa fundo no acelerador e dá o pontapé inicial no que o Strauss chama de segunda onda da modernidade. O Rousseau critica duramente a primeira onda, mas ele faz isso dando um salto lá para a frente, adotando uma perspectiva super moderna, apontando exatamente as rachaduras nos pilares que os seus antecessores acabaram de construir. Entrando agora num ponto que é formidável, nosso quarto tópico, os 3 tipos de virtude. Esse mapa conceitual vai clarear muita coisa pra gente. Esta aqui é muito provavelmente a ferramenta analítica mais afiada do Strauss nesse seminário todo. Ela simplesmente resolve aquele nó de contradições que a gente sente ao ler Rousseau. Por quê?
Porque o Rousseau usa a mesmíssima palavra, virtude, para falar de três coisas completamente diferentes dependendo do momento da sua obra. Vamos lá. Primeiro, ele fala de uma virtude que é pura força e vigor, algo totalmente individualista e amoral. Segundo, ele usa a virtude para descrever o patriotismo republicano, aquela dedicação democrática gigante ao bem comum. E a terceira é a consciência, ligada à compaixão e a uma moral quase cristã. Conseguir separar e identificar essas três definições é a verdadeira chave mestra para entender as críticas implacáveis que o Rousseau faz à ciência e à sociedade da época dele. Só para dar um pouco mais de cor na primeira definição, essa virtude mais individualista escancara uma tensão absurda entre os modos sociais, que são artificiais, e a verdadeira essência humana. Imagina a figura do bom selvagem. Para ele, essa virtude amoral é só ter a coragem de ser quem você realmente é, sem máscaras. É aquela liberdade original, indomável, que passa bem longe daquela uniformidade polida, mas super enganosa, que a civilização e a sociedade moderna tentam o tempo todo impor em cima da gente. E isso nos empurra para o nosso quinto ponto, o grande conflito interno, o verdadeiro ringue entre bondade e virtude. Na leitura super atenta dos Strauss, o Rousseau dá uma cara totalmente nova à ideia de estado de natureza com o conceito de bondade. Mas atenção, bondade aqui é algo extremamente instintivo, primitivo mesmo, e que não exige absolutamente nenhum esforço. É você seguir o coração para se preservar, tentando causar o menor mal possível às outras criaturas ao seu redor, mas de um jeito 100% espontâneo, sabe? Acontece livremente. Ninguém precisava de um código penal gigantesco ou de pressão da vizinhança para ser bom nesse sentido original. E é exatamente aqui que a ficha cai. Isso ilustra brilhantemente o tamanho do abismo existencial que o Rousseau identificou. Em total oposição a essa bondade solta e natural, a gente tem a virtude moral e civil. E olha só, a virtude não é nem um pouco espontânea. Ela dá um trabalho tremendo. Ela vem carregada de dever, de raciocínio, da obrigação de obedecer às leis em prol da sociedade. A vida em grupo cria muitos conflitos de interesse, então a sociedade inventa e impõe a virtude. Para funcionar como cidadão, o indivíduo tem que frear seus próprios instintos pela razão. É um desgaste constante, uma luta diária, algo de que a natureza pura era totalmente isenta. E assim chegamos ao nosso sexto e último ponto fundamental, o indivíduo e a sociedade, o grandioso dilema humano. Pensa no cenário mais perfeito possível. A gente alcança aquela utopia de um Estado excelente, uma república 100% democrática que fornece uma segurança e um bem-estar invejáveis. A estrutura está a rodar lisa. Mas a que custo? Esse modelo incrível resolve sim os problemas materiais da grande maioria, não há dúvidas. Mas as correntes da virtude cívica, as obrigações severas que vêm no pacote, deixam um vazio interior profundo. É como se transformar alguém num cidadão perfeito e devoto praticamente matasse a chance dessa pessoa se desenvolver como um ser humano pleno, verdadeiro e livre em sua própria essência. Então o que sobra para aquelas poucas pessoas que simplesmente não conseguem se enquadrar nesse molde mecânico e engessado da sociedade? O Strauss aponta que a saída do Rousseau empurra essas pessoas para as beiradas, para as margens do mundo organizado. Elas precisam transcender o âmbito coletivo para alcançar o que ele chamava de o sublime sentimento da existência. E por que a gente deveria se importar com isso hoje? Bom, porque foi exatamente aí que o Rousseau plantou as sementes que formalizaram o que hoje a gente entende como o artista ou o boêmio. Aquele perfil de indivíduo que se recusa a esmagar a sua própria natureza e que só consegue respirar de verdade lá nas franjas da civilização, bem longe do centro das regras. O que nos deixa com um baita nó na cabeça e uma provocação filosófica que é impossível ignorar. Através dessas chaves de leitura tão precisas do Léo Strauss, o que fica gritando para nós é este eterno e ininterrupto dilema. Será que o máximo de progresso e melhoria que a nossa sociedade conseguir atingir algum dia vai ser capaz de satisfazer plenamente uma alma que é de fato individualista e livre? Fica absurdamente clara a capacidade do Rousseau de diagnosticar essa tensão perpétua entre agir como um cidadão bem comportado e, lá do fundo, querer ser apenas um ser humano completamente livre. Com certeza é algo para ressoar e deixar você pensando por muito tempo depois de concluir esta nossa análise.